O parente do meu ex-marido deixou o filho bater na minha filha, e depois exigiu um pedido de desculpas. Eu me levantei e exigi justiça pela minha filha. O frio do outono havia se instalado cedo sobre nossa pequena cidade no Oregon, pintando os bordos do lado de fora da minha janela da cozinha em tons de âmbar e carmesim. Eu tomava meu café, observando minha filha de 8 anos, Eve, arrumar meticulosamente sua mala para o fim de semana na casa da avó. Seus movimentos eram cuidadosos, deliberados, quase hesitantes. Não esqueça o Sr. Bigodes, lembrei, acenando com a cabeça para o gato de pelúcia bem surrado que estava em sua cama. Eve assentiu silenciosamente e colocou o brinquedo de pelúcia entre os pijamas dobrados. Sou Delila Ren, ilustradora freelancer e mãe solteira em tempo integral. Minha vida gira em torno de prazos, lápis de cor espalhados pela mesa e garantir que Eve se sinta segura, apesar da situação familiar fragmentada que enfrentamos desde meu divórcio com Ronan Falconer, há 3 anos. Caminho sobre uma corda bamba, tentando manter alguma aparência de conexão familiar pelo bem de Eve, enquanto estabeleço limites com pessoas que nunca acharam que eu fosse boa o suficiente. Liguei para Meva para conversar sobre o convite da conferência. Você tem que aceitar, ela insistiu. Sua perspectiva é única. Você não é terapeuta nem advogada. É uma mãe que encontrou o caminho no meio do labirinto. As pessoas precisam ouvir essa voz. O que eu diria? Perguntei, sentindo a dúvida se infiltrar. A verdade, respondeu Meva simplesmente. Como você tem feito o tempo todo. 2 semanas depois, chegou um e-mail de uma agente literária que havia descoberto meu blog. Seus textos sobre dinâmica familiar e cura ressoam profundamente nos leitores, escreveu. Acredito que há um livro aqui que poderia ajudar inúmeras famílias. Você consideraria uma proposta? As oportunidades que surgiam agora pareciam irreais comparadas ao que vivíamos 1 ano antes, isoladas, desacreditadas e lutando contra um sistema que favorecia os poderosos. Ainda assim, cada passo tinha levado naturalmente ao seguinte. A documentação virou blog. O blog encontrou audiência. A audiência criou uma comunidade. Aceitei tanto o convite para a palestra quanto a proposta do livro. Sentia que nossa experiência tinha um propósito que ia além da nossa própria cura. Se nossa história pudesse iluminar o caminho para ao menos uma família presa na mesma escuridão, a dor se transformaria em algo significativo. A primavera deu lugar ao verão, e com ela veio um e-mail inesperado de Ronan. Ele havia completado uma terapia intensiva e pedia um encontro supervisionado, não com Eve, mas comigo. Entenderei se você recusar, escreveu. Mas há coisas que preciso dizer, pela minha própria responsabilidade, se nada mais. Após consultar a doutora Morgan, concordei em encontrá-lo em um café neutro no centro da cidade. O homem que chegou era ao mesmo tempo familiar e irreconhecível. Os traços de Ronan estavam ali, mas sem a arrogância e a defensividade que o haviam definido por tanto tempo. Obrigado por vir, disse ele, com as mãos envolvendo a caneca de café. Tenho trabalhado muitas coisas na terapia. Entendendo como a influência da minha mãe moldou meu comportamento, meus valores, meu fracasso como pai e marido. Esperei, sem encorajar nem desencorajar sua confissão. Eu deveria ter protegido Eve, continuou. Deveria ter enfrentado minha mãe anos atrás, não só por causa do casting, mas pela forma como ela tratava você. Como ela me ensinou a tratá-la. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Não estou pedindo perdão nem reconciliação. Só quero que você saiba que finalmente vejo a verdade. E quanto ao casting? Perguntei. Você tem tido contato com ele? Ronan assentiu. Ele ainda está na escola terapêutica. Os conselheiros dizem que ele está progredindo, mas devagar. Anos ouvindo que o comportamento dele era aceitável criaram padrões profundos. Fez uma pausa. Visito ele todo mês. Estou tentando mostrar algo diferente do que minha mãe mostrou a ele. Enquanto conversávamos, percebi que Ronan havia mudado de verdade, não completamente curado, mas desperto para verdades que passou a vida inteira negando. Ainda assim, quando ele perguntou cautelosamente sobre ver Eve novamente, fui clara. Ser pai não é genético, Ronan. É algo que se conquista com cuidado e proteção consistentes. Se você quiser ter um relacionamento com Eve algum dia, vai precisar provar que realmente mudou com o tempo. Ele aceitou sem discutir, talvez a maior prova da sua transformação. No final do verão, meu trabalho como ilustradora tomou um novo rumo. A profundidade emocional da nossa jornada havia infundido minha arte com uma autenticidade que tocava os clientes. Fui contratada para criar uma série de ilustrações para um hospital infantil. Cenas de coragem, esperança e cura, que decorariam as paredes das alas pediátricas. Eve também florescia. Começar a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário de arte, ajudando crianças menores com projetos enquanto desenvolvia suas próprias habilidades. Seu primeiro mural, feito em colaboração com outros jovens artistas, retratava uma menina segurando uma lanterna brilhante que iluminava um caminho em meio a uma floresta escura. Quando o diretor perguntou sobre o simbolismo, Eve explicou. Às vezes, você tem que criar sua própria luz para encontrar o caminho para sair.
O Centro de Defesa da Criança, onde Eve havia feito terapia, me convidou para fazer parte do Conselho Consultivo de Pais. Passei a ajudar a estruturar programas para famílias enfrentando o pós-abuso. Trabalhar ao lado de profissionais que um dia nos guiaram por nossos dias mais sombrios me deu a sensação de fechar um ciclo, de ajudada a ajudadora. Em setembro, recebi a notícia de que Judite Falconer havia sido discretamente removida dos conselhos de várias fundações familiares importantes, após o acordo público no processo da família Watson. A fachada cuidadosamente construída de virtude filantrópica havia desabado sob o peso da verdade revelada. Não senti prazer na queda deles, mas celebrei a mudança cultural que ela representava. Famílias poderosas não podiam mais contar com o silêncio e a intimidação para se proteger das consequências. Na semana anterior à minha palestra principal na conferência, recebi um convite surpreendente de Patricia Dunning. Ela havia deixado o emprego com os Falconer e aceitado uma posição em uma ONG voltada para a cura familiar, ironicamente, uma organização que antes recebia doações generosas de Judite. Precisavam de alguém que entendesse como o abuso pode se esconder atrás do privilégio, explicou durante o almoço. E eu precisava usar o que testemunhei para algo bom. A conferência foi ao mesmo tempo assustadora e empolgante. Diante de uma sala com terapeutas, advogados, juízes e pais, compartilhei nossa história, não como vítimas, mas como testemunhas de uma verdade maior do que nós. Proteger crianças exige adultos dispostos a enfrentar sistemas poderosos que existem para manter o status quo. As palavras mais perigosas que já ouvi e contei à plateia foram: ela provocou ele. E ela pediu desculpas por chateá-lo. Essas palavras ensinaram à minha filha que a dor dela era menos importante do que a raiva de um garoto. Que ser machucada era culpa dela. Levou tudo que eu tinha para dizer. Nunca mais. A ovação de pé que se seguiu foi esmagadora, mas foram as conversas após, com pais que viram seus próprios dilemas refletidos na nossa jornada, que realmente importaram. Numa noite de outubro, exatamente um ano após a decisão final da juíza Arlo, Eve me pediu para vermos as estrelas. Dirigimos até um lugar tranquilo fora da cidade. Estendemos um cobertor sobre a grama e deitamos para observar o céu estrelado. Você ainda pensa neles? Eve perguntou, após um longo e confortável silêncio. Na vovó Judite e no papai no Cashin? Às vezes, admiti. Espero que eles estejam se curando do jeito deles. Ela sentiu, pensativa. A senhora Bennett diz que guardar raiva é como beber veneno esperando que a outra pessoa fique doente. Sorri no escuro. Isso é bem sábio. Eu não estou mais com raiva, ela disse. Só, não sei. Feliz por estarmos aqui, e não lá. Estendi a mão e apertei a dela com carinho. Eu também. Enquanto estrelas cadentes cruzavam o céu de outubro, pensei na jornada que nos trouxe até esse momento de paz. Da mãe assustada que um dia duvidou de suas próprias percepções à mulher que encontrou sua voz ao defender o direito da filha à segurança e à verdade. Não se tratava de vingança nem mesmo de justiça no sentido convencional. Tratava-se de restauração, de reconstruir o que foi quebrado, de recuperar o que foi roubado, o direito de dizer não, a coragem de ser acreditada, a liberdade de curar. Ao meu lado, Eve apontou empolgada para um meteoro particularmente brilhante. Seu perfil sob a luz das estrelas revelava uma confiança que não existia um ano atrás. Quaisquer que fossem os desafios adiante, eu sabia com uma certeza que vinha dos ossos que ela os enfrentaria erguida, sem nunca mais pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. Faça um pedido, sussurrei. Ela fechou os olhos por um instante e então os abriu, sorrindo. Já fiz. Não perguntei o que era. Algumas coisas não precisam ser ditas para serem perfeitamente compreendidas. Enquanto recolhíamos o cobertor e voltávamos para casa, Eve cantarolava suavemente ao meu lado, a melodia de uma música que estava compondo nas aulas de música. Algo sobre encontrar luz na escuridão. O céu noturno se estendia infinitamente acima de nós, as estrelas iluminando o caminho à frente. Tinham mandado ela pedir desculpas por ter sido ferida. Eu a ensinei a nunca se desculpar por falar a verdade. E nessa verdade, nós duas encontramos nosso caminho. Um passo corajoso de cada vez. Eu preciso mesmo ir para a casa da vovó Judite? Eve perguntou, sua voz pequena. Não posso ficar com você neste fim de semana? Eu poderia ajudar com seu novo projeto. Ajoelhei-me ao lado dela, colocando uma mecha de seu cabelo castanho avelã atrás da orelha. Querida, eu sei que nem sempre é divertido, mas a família é importante. Além disso, seus primos estarão lá. É o fim de semana dos primos, lembra? Seus olhos caíram para o chão. Aquela hesitação deveria ter sido meu primeiro aviso. A propriedade dos Falconer ficava em 3 acres na periferia da cidade, um testemunho imponente de dinheiro antigo e gestão cuidadosa da imagem. Ao entrar na entrada circular, notei Judite parada nos degraus da frente, seu cabelo prateado perfeitamente arrumado, os braços cruzados enquanto avaliava meu Honda de 10 anos com desprezo mal disfarçado. Estávamos começando a nos perguntar se você tinha esquecido, disse Judite enquanto nos aproximávamos. Seu sorriso era tenso. Seu olhar passou por cima do jeans e dos tênis de Eve.
As outras crianças já estão vestidas para o jantar. Estamos exatamente na hora, Judite, respondi com firmeza. Olhei no relógio, 17 horas como combinado. Judite conduziu Ivy para dentro com a mão em seu ombro. Vamos, apresse-se então. Cashin estava perguntando quando você chegaria. Ao ouvir o nome de Cashin, percebi os ombros de Ivy se enrijecerem. Cashin era o menino de ouro de Judite, filho do outro filho dela, um garoto de 10 anos com um sorriso encantador para os adultos, e eu começava a suspeitar algo completamente diferente com outras crianças. Ronan está aqui? Perguntei, seguindo-os pelo saguão de mármore. Ele está numa ligação, respondeu Judite com desdém. Negócios não param para visitas de fim de semana, Delila. Claro que não. Meu ex-marido sempre priorizou a firma de investimentos da família acima de tudo, inclusive do casamento e da filha. Nos 3 anos desde o nosso divórcio, o tempo real de Ronan com Ivy se reduzira a esses encontros familiares obrigatórios e a um almoço ocasional quando ele lembrava. Do pátio dos fundos vinham sons de crianças brincando. Olhei pelas portas francesas e vi várias crianças correndo pelo gramado bem cuidado. Cashin estava à parte, observando 2 crianças menores no balanço. Algo em sua postura me causou inquietação. Talvez eu devesse cumprimentar todos antes de ir, sugeri. A mão de Judite se agitou com desdém. Estão bem. As crianças precisam aprender a socializar sem os pais por perto. Como se fosse ensaiado, ouvi um grito agudo seguido por protestos entre lágrimas. Através do vidro vi um menino pequeno, filho de um dos primos de Ronan, no chão, enquanto Cashin o encarava de pé. Cashin, chamou Judite severamente pela janela aberta. Ajude Tyler a se levantar, agora. Então, virando-se para mim com um sorriso tenso, acrescentou, meninos serão meninos. Algumas crianças só precisam de mãos mais firmes do que outras para aprender o comportamento adequado. O comentário pairou no ar entre nós, sua implicação clara. Minha forma de educar era do tipo suave, o tipo inferior. Ajoelhei-me para abraçar Ivy. Me ligue se precisar de qualquer coisa, tá bom? Estou a uma ligação de distância. Seus braços apertaram meu pescoço. Você não pode ficar só um pouquinho mais? Ivy, interveio Judite. Seus primos estão esperando. Sua mãe tem seus próprios planos, tenho certeza. Na verdade, eu não tinha. Meu fim de semana seria preenchido com trabalho e preocupação silenciosa. Mas aprendi há muito tempo que discutir com Judite só piorava as coisas. Te vejo no domingo à noite, querida. Vamos fazer brownies quando você voltar para casa. Ivy assentiu, os olhos baixos, enquanto Judite a guiava em direção às portas do pátio. Pouco antes de saírem, ouvi Judite murmurar. Agora, lembre-se do que conversamos. Nada de dedurar sobre pequenos desentendimentos. A família resolve as coisas em particular. Aquele nó no meu estômago se apertou, mas eu empurrei a sensação para o fundo. Passei anos duvidando dos meus instintos nesta casa, anos ouvindo Ronan me dizer que eu estava exagerando, pensando demais, sendo excessiva em tudo. Então eu sorri, acenei e deixei minha filha para trás. Durante 2 dias, me enterrei em ilustrações para um livro infantil sobre animais da floresta corajosos. Verificava meu telefone constantemente, mas Ivy não ligou. No domingo à tarde, eu não consegui esperar mais. Cheguei à propriedade dos Falconer 1 hora inteira antes do horário combinado para buscá-la. A porta da frente estava trancada, mas eu sabia que a família estaria reunida na sala dos fundos ou no pátio, como sempre estavam nas tardes de domingo. Contornei até o portão lateral, digitei o código que ainda lembrava e caminhei silenciosamente pela trilha de pedras. Vozes flutuavam pelas portas abertas do pátio, o tom autoritário de Judite, um soluço infantil, e então, palavras que me congelaram. Você precisa pedir desculpas ao Cashin agora mesmo, Ivy. Você o provocou. Meninos não agem assim sem motivo. Entrei pela porta. A cena diante de mim ficou gravada na memória. Ivy sentada no chão, segurando o braço contra o peito. Cashin em pé sobre ela, braços cruzados com uma expressão de superioridade no rosto. Judite ajoelhada ao lado de Ivy, sua mão apertando o ombro da minha filha. Diga que sente muito por tê-lo deixado chateado, insistia Judite. Ivy levantou os olhos, me viu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe, o que aconteceu? Minha voz saiu perigosamente calma. Judite se endireitou, a compostura intacta. Só um pequeno desentendimento. Ivy pegou o jogo do Cashin sem pedir, e ele ficou chateado. Estamos resolvendo. Atravessei a sala em 3 passos e ajudei Ivy a se levantar gentilmente. Deixe-me ver seu braço, querida. Ela o estendeu relutante. Uma marca vermelha envolvia seu antebraço, a marca clara de dedos. Foi um acidente, disse Judite com suavidade. Crianças brincam de forma rude às vezes. Ivy precisa aprender que suas ações têm consequências. Recolhi as coisas de Ivy com uma mão, mantendo a outra em seus ombros. Minha mente girava com todas as coisas que eu queria dizer, as acusações que queria lançar, mas o corpo trêmulo de Ivy contra o meu me manteve focada. Estamos indo embora, disse simplesmente. Delila, não há necessidade de drama, a voz de Judite endureceu. Esse é exatamente o tipo de exagero que
Virei-me para ela, cortando-a com um olhar que silenciou até mesmo a formidável Judith Falconer. Terminamos aqui. Enquanto saíamos, Cashin gritou atrás de nós: "Tchau, bebê chorão." Judith não o repreendeu. No carro, Eve olhava pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Só quando estávamos em casa, seguras em nossa pequena mas aconchegante cozinha, é que toda a história veio à tona. "Não é a primeira vez", sussurrou ela, a voz falhando. "Cashin me belisca quando ninguém está olhando. Ele me empurrou da última vez também." E sua voz caiu ainda mais. "No mês passado, ele me trancou no armário de casacos por quase 1 hora. Cada palavra era como uma faca no meu coração. Por que você não me contou, querida? A vovó Judith disse que eu não devia ser dedo duro. Ela disse que eu precisava ser mais forte e parar de provocá-lo. Papai disse a mesma coisa quando tentei contar para ele. Eu a abracei forte, minha mente disparando por todas as vezes em que ela relutara em ir para as visitas. O jeito como ficava mais quieta depois dos fins de semana com os Falconer. Como eu não percebi? Naquela noite, depois que Eve adormeceu, documentei tudo. Fotografei as marcas em seu braço. Anotei cada detalhe que ela havia compartilhado. E fiz uma promessa a mim mesma, e a ela. Nunca mais ignoraria meus instintos. Nunca mais deixaria que alguém machucasse minha filha e chamasse isso de normal. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Meva, uma das melhores advogadas de família do condado. "Preciso da sua ajuda", disse a ela. "E preciso que você me diga honestamente se estou exagerando." Depois de ouvir tudo, a resposta de Meva foi imediata. "Você não está exagerando, Delila. Você está finalmente reagindo." 2 dias depois, Judith Falconer recebeu uma visita do conselho tutelar. Foi apenas o começo. "Você não tem absolutamente nenhuma prova de nada disso", a voz de Ronan cortou pelo alto-falante do meu telefone, fria e indiferente. "Cashin é um garoto normal, ativo. Eve sempre foi sensível, como você." Olhei para as fotos sobre a mesa da cozinha, o hematoma desbotado no braço de Eve, o arranhão nas costas que ela me mostrará na noite anterior. "Isso não tem a ver com sensibilidade, Ronan. Tem a ver com segurança. Tem a ver com você tentando criar uma divisão entre Eve e a família dela", ele rebateu. "Mamãe me contou como você saiu furiosa outro dia, como está transformando um simples desentendimento infantil numa cruzada dramática." Fechei os olhos, lutando contra aquele puxão familiar da dúvida. Eles sempre foram tão bons em me fazer duvidar de mim mesma, forçaram nossa filha a pedir desculpas a um garoto que a machucou. Me diga como isso é aceitável? Cashin é só um menino, Delila. Meninos brincam de forma bruta às vezes. Eve precisa se fortalecer um pouco. Depois que desligamos, fiquei sentada à mesa da cozinha por muito tempo, as lembranças me invadindo. Quantas vezes durante nosso casamento Ronan havia minimizado meus sentimentos? Quantas vezes Judith interveio para explicar por que eu estava errada, emotiva demais, exagerada demais. Passei anos me encolhendo para caber no mundo deles. E agora eles esperavam que Eve fizesse o mesmo. Não mais. Na manhã seguinte, sentei-me com a orientadora escolar de Eve, a senhorita Winters, uma mulher de olhos gentis e atitude firme. "Eve tem estado mais quieta ultimamente", confirmou ela, revisando suas anotações. A professora comentou que ela parou de levantar a mão em aula há cerca de 2 meses. E ela tem desenhado algumas imagens preocupantes durante a terapia artística. Ela me mostrou vários desenhos, rabiscos escuros dominando figuras menores, uma menina pequena trancada em algo que parecia uma caixa, enquanto uma figura maior vigiava do lado de fora. Ela falou sobre esses desenhos? Perguntei, a garganta apertada. Não diretamente, mas quando perguntei se ela se sentia segura, ela disse que se sente segura em casa com você e na escola. A senhorita Winters fez uma pausa significativa. Ela não mencionou se sentir segura na casa da família do pai. Ao final da conversa, a posição da senhorita Winters estava clara. "Precisarei fazer uma denúncia obrigatória, senhora Hen. O que você descreveu, combinado com o que observamos, justifica uma investigação." Naquela noite comecei um diário, documentando tudo o que conseguia lembrar do último ano, cada vez que Eve demonstrou relutância antes das visitas, cada mudança de comportamento depois. Vasculhei meu celular atrás de fotos antigas, procurando mudanças visíveis no comportamento da minha filha quando estava com a família do pai. As evidências, uma vez que comecei a procurá-las, partiram meu coração. Em todas as fotos com os Falconer, Eve estava ligeiramente afastada, o sorriso tenso, o corpo inclinado para longe de Cashin. Como eu não percebi? Muitas vezes vemos aquilo que fomos condicionadas a aceitar, me disse Meva quando mostrei minhas descobertas. Estávamos sentadas no escritório dela, cercadas por arquivos e livros de direito. Os Falconer passaram anos te treinando para duvidar de si mesma. Eu decepcionei ela, sussurrei. "Não", disse Mavis com firmeza. "Você está se levantando por ela agora. É isso que importa." Ela me ajudou a organizar tudo, as fotografias, os relatórios da escola, os relatos detalhados da própria Eve, cuidadosamente e gentilmente coletados, sem perguntas induzidas. "Documente tudo", aconselhou Meva. "Cada ligação, cada mensagem, cada encontro."
Os Falconer vão contra-atacar e vão jogar sujo. Ela tinha razão. 2 dias depois da visita do serviço social à propriedade dos Falconer, a retaliação começou. Primeiro veio a mensagem de Judith. Estou decepcionada com suas táticas, Delilah. Trazer estranhos para assuntos familiares mostra seu verdadeiro caráter. Depois, a ligação do advogado de Ronan, sugerindo que minhas acusações infundadas indicavam alienação parental. Uma ameaça tão pouco velada que era praticamente transparente. Naquela noite, enquanto Eve dormia em paz pela primeira vez em semanas, meu celular se acendeu com o nome de Ronan. Você foi longe demais, ele disse sem preâmbulo. Mamãe está fora de si. Você tem ideia de como isso parece para a família? Não me importo com as aparências, respondi. Me importo com o que aconteceu. Nada aconteceu, sua voz se elevou. Cashin e Eve tiveram um desentendimento normal de crianças. Você está transformando isso em algo perverso porque sempre teve inveja da minha família. Deixei as palavras dele passarem por mim, sem mais sentir o veneno de antes. Eve contou tudo à orientadora, Ronan. Não apenas sobre este fim de semana. Sobre o armário, sobre os beliscões, sobre ser chamada de merecedora. O silêncio se estendeu entre nós. Se você levar isso adiante, ele finalmente disse, vou pedir a custódia total. Vou dizer ao tribunal que você é mentalmente instável, que está envenenando nossa filha contra a família. Minha mãe conhece todos os juízes da vara de família neste condado. Então é bom que não estejamos entrando com o processo neste condado, respondi, repetindo o que Meva me dissera mais cedo. Adeus, Ronan. A semana seguinte passou em meio a compromissos. Eve com sua nova terapeuta, eu com Meva, e ambas com a defensora da família designada pelo tribunal. Tirei folga do trabalho, deixei alguns prazos escorregarem para me concentrar totalmente em proteger minha filha. Senhora Hen, a professora de Eve, Senhora Bennett, me abordou após a aula numa tarde. Olhou em volta para garantir que estávamos sozinhas antes de continuar. Quero que saiba que também notei as mudanças em Eve. Se você precisar de uma declaração para qualquer processo, estou disposta a fornecer. Obrigada, respondi surpresa e grata. Isso significaria muito. Ela hesitou. Há mais uma coisa. No outono passado, depois de um fim de semana com a família do pai, Eve desenhou uma imagem durante o tempo livre. Achei preocupante o suficiente para guardá-la. Ela me entregou uma folha de papel dobrada. Achei que você deveria ter isso. O desenho mostrava uma menina pequena, claramente Eve, encolhida num espaço escuro, enquanto um menino permanecia do lado de fora, o rosto desenhado com um sorriso exagerado. Escrito no topo com a caligrafia cuidadosa de Eve, o lugar ruim. Naquela noite adicionei o desenho ao meu arquivo crescente, e recebi um e-mail inesperado. Meu nome é Emma Pearson, começou. Trabalhei como babá para a família Falconer há 2 anos. Ouvi por conexões em comum, o que está acontecendo com sua filha. Eu vi do que eles são capazes, e eu quero falar. O café estava quase vazio quando Emma Pearson deslizou para a cabine à minha frente. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 20 e poucos anos. Com olhos ansiosos que se voltavam para a porta a cada poucos minutos, ela começou. Assinei um nada quando saí, disse, sem rodeios, mantendo a voz baixa. Mas não posso mais ficar em silêncio. Não depois de ouvir o que aconteceu com sua filha. Como você soube sobre a Eve? Perguntei. Cidade pequena, Emma deu de ombros. Além disso, ainda trabalho como babá para os Andersons, que são amigos do seu vizinho. As notícias circulam. Ela puxou o celular. Guardei tudo, mesmo quando me disseram para apagar tudo quando me demitiram. Mostrou-me uma série de mensagens de texto enviadas por Judith, reclamações sobre uma criança que havia visitado a propriedade, dizendo que era sensível demais e causava problemas para Cashin. A linguagem era assustadoramente semelhante à usada sobre Eve. Cashin trancou uma garotinha no porão durante uma festa de aniversário, explicou Emma. Quando ela finalmente conseguiu sair e contou aos pais, Judith insistiu que a menina tinha ido até lá sozinha e se assustado. Me demitiram no dia seguinte por permitir que aquilo acontecesse, mesmo eu estando no andar de cima ajudando com o bolo quando tudo aconteceu. Você acreditou na menina? Perguntei. A expressão de Emma se endureceu. Eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Cashin já tinha feito coisas parecidas antes, quebrar brinquedos e culpar outras crianças, empurrar os pequenos quando nenhum adulto estava olhando. Mas Judith e toda a família o protegiam. Chamavam isso de energia excessiva, ou diziam que as outras crianças mentiam para chamar atenção. Ao final do nosso encontro, Emma concordou em fornecer uma declaração juramentada para Meva. Não era uma prova conclusiva, mas estabelecia um padrão. E mais importante, mostrava que Eve não tinha sido a primeira. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada do advogado de Ronan. Ele realmente estava entrando com pedido de custódia total, alegando que eu era emocionalmente instável e que estava ensinando Eve a fazer acusações falsas contra membros da família. A audiência estava marcada para o mês seguinte. Estão agindo rápido, observou Meva quando liguei para ela. Querem te sobrecarregar, fazer você sentir que não pode vencer. Tática clássica de intimidação. Vai funcionar? Perguntei, o medo apertando meu peito.
Eles realmente podem tirar Eve de mim? Não se eu puder impedir, respondeu Meva com firmeza. Lembre-se, movemos o caso para outra jurisdição. As conexões da Judite não chegam tão longe quanto ela pensa. Ainda assim, a campanha dos Falconer foi implacável. A irmã de Ronan ligou para amigos em comum, pintando-me como vingativa e desequilibrada. Judite entrou em contato com os pais dos colegas de classe de Eve, sugerindo que cancelassem encontros de brincadeira por causa da situação familiar complicada. Até o meu senhorio recebeu uma ligação, insinuando que eu poderia me tornar uma inquilina instável. Estão tentando nos isolar, percebi em voz alta, durante uma das sessões estratégicas com Meva. É o que agressores fazem, ela concordou. Cortam os sistemas de apoio. Fazem a vítima se sentir sozinha. Mas eles calcularam mal, Delila. Você não está sozinha. Ela tinha razão. Para cada pessoa que se afastou, outra se aproximou. A senhora Bennett mobilizou discretamente um grupo de professores que também tinham observado as mudanças em Eve. Meus clientes demonstraram apoio, vários oferecendo testemunhar sobre meu caráter e ética profissional. Até meus pais, normalmente reservados, voaram do Arizona prontos para ficar ao nosso lado. Aos poucos, Eve começou a sair de sua concha. Nas sessões de terapia, encontrou sua voz, expressando sentimentos que havia sido ensinada a suprimir. Seus pesadelos diminuíram, e ela voltou a desenhar imagens brilhantes e esperançosas. Você está fazendo a coisa certa, mamãe, ela me disse uma noite, enquanto eu a cobria na cama. A simples validação vinda da minha filha de 8 anos encheu meus olhos de lágrimas. 2 semanas antes da audiência de custódia, Meva me ligou com uma notícia que mudaria tudo. Lembra da menina que Emma mencionou? Aquela que Cashin trancou no porão? Encontrei a família. Os Watson. Eles foram pagos, um acordo generoso, com cláusulas de confidencialidade rígidas, mas estão dispostos a quebrá-lo para ajudar Eve. Por que arriscariam isso? Perguntei, atônita. Porque a senhora Watson ainda se arrepende de ter aceitado o dinheiro e ficado em silêncio, disse Meva. A filha dela teve pesadelos por 1 ano depois. Meva fez uma pausa. Tem mais. Os Watson não foram a primeira família a receber um pagamento. Houve um incidente em um acampamento privado há 2 anos, outro menino que Cashin machucou. Aqueles pais também aceitaram o dinheiro. A revelação provocou ondas no nosso caso. Com a orientação de Meva, alteramos nossos registros no tribunal para incluir essas novas informações. O juiz nomeou um guardião ad litem, um defensor independente para representar os interesses de Eve e investigar as alegações de todas as partes. Como era de se esperar, os Falconer reagiram com ainda mais força. Judite deu uma entrevista a um jornal local, retratando Cashin como vítima de rumores maliciosos e a si mesma como uma avó preocupada tentando proteger a família da minha suposta vingança. A matéria incluía uma foto cuidadosamente encenada de Cashin, parecendo angelical ao lado da avó, mas a seção de comentários contava outra história. Pessoas que conheciam os Falconer começaram a compartilhar suas próprias observações, nada específico o suficiente para ação legal, mas o bastante para criar dúvidas sobre a imagem impecável da família. A opinião pública está mudando, observou Meva. As pessoas estão começando a questionar a narrativa dos Falconer, mas o verdadeiro ponto de virada veio de uma fonte inesperada. Durante uma sessão de terapia familiar determinada pelo tribunal, uma última tentativa de reconciliação antes da audiência, a máscara de Cashin caiu. A terapeuta pediu que cada pessoa expressasse seus sentimentos sobre a situação. Quando chegou a vez de Cashin, ele olhou diretamente para Eve e disse: ela é uma mentirosa. Sempre foi. E quando isso acabar, ela vai se arrepender. A ameaça pairou no ar, tão explícita que até Ronan pareceu desconfortável. A terapeuta documentou imediatamente a interação, e o guardião ad litem, que também estava presente na sessão, solicitou uma audiência de emergência. Naquela noite, enquanto eu colocava a Eve para dormir, meu celular apitou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, minhas mãos começaram a tremer. Era um clipe de vídeo, filmagens de segurança de dentro da propriedade dos Falconer, mostrando claramente Cashin empurrando Eve no chão e torcendo seu braço, enquanto Judite observava da porta sem fazer nada para intervir. A mensagem abaixo dizia: Judite instalou essas câmeras no ano passado, mas esqueceu que os vídeos são salvos na nuvem. Não posso me apresentar, dizia a mensagem, mas não podia deixar passar. Boa sorte. Imediatamente encaminhei para Meva, que respondeu em poucos minutos: isso muda tudo. Me ligue amanhã cedo. Sentada ao lado da cama de Eve, observando seu sono tranquilo, senti a primeira esperança real em semanas. Os Falconer construíram seu império sobre silêncio e medo, mas rachaduras estavam se formando na fundação, e por essas rachaduras, a verdade finalmente começava a emergir. A filmagem de segurança reproduzia na tela do computador da juíza Eleanor Arlow. O silêncio em seu gabinete era quebrado apenas pelo tic-tac suave de um relógio antigo na parede. Meva e eu estávamos sentadas do outro lado da mesa dela, quase sem respirar.
enquanto víamos Cashin empurrar Eve no chão, torcer seu braço e se afastar rindo, com Judith parada na porta observando tudo. Quando o vídeo terminou, a juíza tirou os óculos de leitura e apertou a ponte do nariz. Como conseguiram essa gravação, senhora Carson? Maeve endireitou a postura. Foi enviada anonimamente à minha cliente meritíssima. Acreditamos que seja do sistema de segurança da casa dos Falconer. Anonimamente, o tom da juíza era cético. E vocês não têm ideia de quem possa ter acesso a esse sistema? Não, meritíssima, respondi com sinceridade. Mas os metadados confirmam que foi gravado no domingo em questão, e os rostos estão claramente visíveis. A juíza Arlo bateu a caneta contra o bloco de anotações. Isso muda consideravelmente a natureza do caso. Estou convocando uma audiência de emergência para amanhã às 9 horas em ponto. Quero todas as partes presentes. Do lado de fora do tribunal, Maeve apertou minha mão. É agora, Delilah. A filmagem confirma exatamente o que Eve relatou. Nem mesmo os Falconer podem negar isso. Eu queria acreditar, mas anos sendo minada pelos Falconer me ensinaram a ter cautela. Eles vão tentar. Judith sempre tem uma explicação. Não desta vez, disse Maeve com confiança contida. Não com a juíza Arlo. Ela é conhecida por proteger crianças acima de tudo. Naquela noite, enquanto Eve dormia na casa dos meus pais segura, longe da tempestade que se formava ao redor dela, sentei-me à mesa da cozinha e abri meu laptop. Por semanas, vinha mantendo um diário privado online, documentando nossa jornada por esse pesadelo. Naquela noite, após reflexão cuidadosa, tornei-o público. Não mencionei nomes, não compartilhei o vídeo. Apenas contei nossa história. Como uma mãe descobriu que sua filha estava sendo abusada por um membro da família. Como uma família poderosa se fechou em torno disso e como o sistema poderia proteger, ou falhar com, os mais vulneráveis entre nós. Dei-lhe o título, Quando Mandam Você Pedir Desculpas por Ter Sido Machucada, e postei anonimamente em um fórum de pais. Antes de ir dormir, o texto já havia sido compartilhado milhares de vezes. Você viu isso? Maeve me escreveu, enviando o link de um site de notícias local. Minha história tinha sido destacada por uma repórter especializada em casos de direito da família. A manchete dizia, mãe anônima enfrenta família rica por alegações de abuso infantil. Meu coração acelerou enquanto li a matéria. Embora nenhum nome fosse citado, qualquer um que conhecesse os Falconer reconheceria a descrição. A repórter havia feito uma investigação cuidadosa, entrevistando psicólogos infantis sobre as dinâmicas descritas e contextualizando como o privilégio financeiro frequentemente influencia os resultados em tribunais de família. Eu não esperava por isso, disse a Maeve quando nos encontramos em frente ao tribunal. A manhã estava fresca, o céu claro, um azul esperançoso que contrastava com a tensão do dia que viria. Às vezes a verdade precisa de testemunhas, respondeu ela. Você deu permissão para que as pessoas vissem o que normalmente acontece a portas fechadas. Dentro da sala de audiência havia mais gente do que eu esperava. Os Falconer chegaram em peso, o Judith com expressão dura e elegante em um terno sob medida, Ronan visivelmente desconfortável, mas determinado e o advogado deles, Harrison Wells, um homem conhecido por representar a elite da cidade em seus assuntos mais delicados. Fiquei surpresa ao ver Cashin presente, sentado ao lado da avó, usando um blazer azul que o fazia parecer um pequeno empresário. Ele me encarou e sorriu de canto. O gesto me gelou por dentro. A juíza Arlo entrou e os procedimentos começaram com uma formalidade que contrastava com a carga emocional da sala. Wells falou primeiro, imediatamente contestando a admissibilidade do vídeo. Meritíssima, essa filmagem foi obtida ilegalmente e deve ser considerada inadmissível. Além disso, temos razões para acreditar que ela foi editada, apresentando um quadro incompleto dos eventos. A juíza arqueou uma sobrancelha. O senhor está sugerindo que o vídeo foi manipulado, Sr. Wells? Não manipulado, meritíssima, mas editado seletivamente. O que aconteceu antes desse incidente é um contexto crucial. Que contexto justificaria um adulto assistir a uma criança agredir outra criança? Retrucou Maeve, sua voz calma, mas afiada como navalha. Wells a ignorou e se dirigiu diretamente à juíza. A senhora Falconer estava apenas entrando no cômodo e ainda não havia avaliado completamente a situação. Essas crianças têm um histórico de brincadeiras brutas. O que parece alarmante para um observador externo é, na verdade, parte de sua interação normal. A expressão da juíza permaneceu neutra. Gostaria de ouvir a senhora Falconer diretamente sobre esse ponto. Judith tomou o banco das testemunhas com a graça ensaiada de sempre, alisando a saia ao se sentar. Meritíssima, eu amo profundamente tanto meu neto quanto minha neta. O que a senhora viu naquele vídeo foi infeliz, mas foi o culminar de uma tarde de provocações. Eve vinha provocando Cashin, pegando seus pertences, desafiando-o. Meu sangue ferveu com as mentiras, mas a mão de Maeve sobre meu braço me manteve sentada. E sua resposta ao ver seu neto empurrar e torcer o braço de sua neta foi fazê-la se desculpar com ele? Perguntou a juíza Arlo. Judith nem pescou. Acredito que as crianças precisam entender seu papel nos conflitos. Eve precisava reconhecer que suas ações têm consequências.
Então a senhora está ensinando que ser agredida fisicamente é uma consequência natural do que a senhora chama de provocação? Pela primeira vez, Judite pareceu desconfortável. Não foi isso que eu quis dizer, meritíssima. Então o que a senhora quis dizer, senhora Falconer? Antes que Judite pudesse responder, a porta do tribunal se abriu. Uma mulher de meia idade, que eu nunca tinha visto antes, entrou discretamente e sentou-se na última fileira. Algo em sua entrada chamou a atenção da juíza Arlo. Vamos ouvir a conselheira nomeada pelo tribunal para Eve, disse a juíza, mudando o foco. Doutora Morgan, por favor, tome o depoimento. A doutora Emily Morgan, psicóloga infantil que vinha acompanhando Eve nas últimas 3 semanas, aproximou-se da tribuna. Após prestar juramento, falou com autoridade calma sobre suas sessões com minha filha. Eve apresenta sinais claros de ansiedade, específicos às interações com seu primo Cashin e sua avó Judite. Ela descreveu múltiplos episódios de bullying e agressão física por parte de Cashin, e talvez mais preocupante, um padrão de adultos ignorando suas preocupações e forçando-a a aceitar os abusos como algo normal. Objeção, interrompeu Wells. A doutora está apresentando alegações de uma criança que pode ter sido orientada. Meritíssima, respondeu a doutora antes mesmo da juíza deliberar. Trabalho com crianças em situações traumáticas há 15 anos. Estou habituada a reconhecer quando há influência ou indução. Os relatos de Eve foram consistentes, detalhados e acompanhados de reações emocionais que não podem ser fingidas por uma criança da idade dela. A juíza Arlo assentiu. Objeção negada. Pode continuar, doutora. A doutora Morgan descreveu como Eve havia criado uma cena na bandeja de areia durante a terapia, uma técnica reconhecida para crianças expressarem emoções não verbalizadas. Ela criou um cenário com um pequeno coelho cercado por lobos, com lobos adultos assistindo, mas sem intervir. Quando perguntei sobre isso, ela disse, é assim que me sinto na casa da vovó, ponto. O testemunho prosseguiu com a doutora explicando os possíveis impactos de longo prazo da normalização do abuso no desenvolvimento infantil. Notei Ronan se remexendo desconfortavelmente no banco, sem conseguir encontrar meus olhos. Depois veio Emma Pearson, a ex-babá, que testemunhou sobre o que presenciou enquanto trabalhava com os Falconer. Apesar das tentativas de Wells de desacreditá-la como ex-funcionária ressentida, seus relatos se alinhavam demais com o padrão já estabelecido para serem ignorados. O momento mais impactante veio quando a senhora Watson tomou depoimento, a mãe da menina que Cashin havia trancado no porão durante a festa de aniversário. Fomos pagos para ficar em silêncio, admitiu ela com a voz trêmula. Assinamos documentos e aceitamos dinheiro porque nos disseram que seria melhor para nossa filha seguir em frente. Me arrependo disso todos os dias desde então. A juíza Arlo inclinou-se para a frente. O que a fez decidir falar agora, senhora Watson? Ela olhou diretamente para mim. Por que li aquela postagem no blog? Reconheci a situação imediatamente. Não podia deixar outra criança passar pelo que minha filha passou, sabendo que eu poderia ter falado antes. Ao longo da manhã, a fachada cuidadosamente construída dos Falconer continuou a ruir. Professores da escola de Eve testemunharam sobre as mudanças comportamentais observadas após os fins de semana com a família do pai. A guardiã Adeliten apresentou seu relatório, recomendando que Eve não tivesse nenhum contato não supervisionado com Cashin, e visitas monitoradas limitadas com o pai até que ele reconhecesse a gravidade da situação. Pouco antes do intervalo para o almoço, a mulher misteriosa que havia entrado discretamente no tribunal se aproximou de Meva e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos de Meva se arregalaram, e ela imediatamente solicitou uma conferência com a juíza. Quando os procedimentos foram retomados, a juíza Arlo fez um anúncio. O tribunal foi apresentado a novas evidências que exigem análise. Vamos nos reunir novamente amanhã, às 9 horas. Enquanto isso, estou emitindo uma ordem temporária. Eve não deve ter nenhum contato com Cashin Falconer ou Judite Falconer. Visitas supervisionadas com Ronan Falconer podem continuar apenas no Centro de Recursos Familiares. Enquanto reuníamos nossas coisas para sair, finalmente perguntei a Meva sobre a mulher misteriosa. Ela respondeu com um leve sorriso. É Patricia Dunning, assistente pessoal de Judite nos últimos 8 anos. Ela tem cópias de e-mails entre Judite e o diretor da escola particular de Cashin, tratando de 3 incidentes distintos de agressão contra colegas. Todos resolvidos discretamente após doações generosas ao fundo de construção da escola. Ela está disposta a testemunhar? Perguntei, atônita. Amanhã de manhã, respondeu Meva. Ela não conseguiu mais viver com isso depois de ver as imagens de segurança no noticiário ontem à noite. Do lado de fora do tribunal, jornalistas aguardavam, alertados pela postagem viral do blog e pela cobertura da mídia. Judite passou por eles com um seco sem comentários, enquanto Ronan entrou apressado em um carro à espera. Hesitei, sem saber como lidar com a atenção. Meva me guiou com uma declaração simples. Estamos gratas pelo tribunal estar tratando esse assunto com a seriedade que merece.
Nossa única preocupação é o bem-estar de uma criança que merece se sentir segura com todos os membros da família. Naquela noite, sentei-me com Eve no balanço da nossa varanda, observando os vagalumes surgirem no anoitecer. Expliquei a ela, de forma apropriada à idade, o que havia acontecido no tribunal. Isso quer dizer que nunca mais vou ter que ver o Cashin? Ela perguntou, a voz pequena e esperançosa. Eu ainda não sei, querida, mas te prometo que você nunca mais vai ficar sozinha com ele. Ela se recostou em mim, o corpo relaxando pela primeira vez em semanas. Eu contei para a senhora Bennet o que estava acontecendo. Uma vez, ela me disse que eu devia te contar, mas eu estava com medo. Medo de quê, querida? De que ninguém acreditasse em mim. A vovó Judith sempre diz que eu invento coisas. Eu a abracei forte. Eu acredito em você, Eve. Sempre vou acreditar. Na manhã seguinte, enquanto Patrícia Adunin dava seu testemunho, observei o advogado dos Falconer ficar cada vez mais desesperado. Ele fez objeções repetidas, questionou os motivos dela, até insinuou que ela havia roubado correspondência privada, táticas que só fizeram a expressão da juíza Arlo ficar mais severa. Ao meio-dia, as evidências eram esmagadoras. A juíza Arlo declarou um breve recesso antes de emitir sua decisão. No corredor, para minha surpresa, Ronan se aproximou sozinho. Delila, começou a voz estranhamente incerta. Não precisa dizer nada, interrompi. Você teve anos para ouvir Eve. Anos para protegê-la. Eu não sabia. Você não quis saber, corrigi. Há uma diferença. Seus ombros caíram. Por um momento, vi o homem que um dia amei antes de sua família corrompê-lo por completo. E agora? O que acontece? Perguntou. Agora respondi baixinho, você decide que tipo de pai quer ser. O que protege a filha ou o que protege a mãe? Quando o tribunal foi reaberto, a decisão da juíza Arlo foi decisiva. A custódia temporária completa foi concedida a mim, com Ronan autorizado a visitas supervisionadas apenas após concluir cursos de parentalidade e reconhecer o abuso. Judith e Cashin ficaram sujeitos a uma ordem de não contato, enquanto Cashin não completasse um programa terapêutico intensivo. Este tribunal leva a segurança das crianças extremamente a sério, declarou a juíza Arlo. As evidências apresentam um padrão perturbador, não apenas de agressão infantil, mas de adultos que permitem e normalizam o dano. Isso acaba hoje. Ao deixarmos o tribunal, o sol da tarde rompeu as nuvens, projetando sombras longas sobre os degraus. Meva me abraçou com força. Isso é só o começo, sussurrou. Mas é um bom começo. Durante o trajeto de volta, meu celular vibrou com notificações. A história tinha ultrapassado os limites da nossa pequena cidade, sendo abordada por veículos nacionais, focando em como riqueza e poder podem proteger agressores. Desliguei o telefone, sem querer deixar os holofotes me distrair do que mais importava. Minha filha estava segura. E pela primeira vez em anos, ela sabia sem dúvida que sua voz tinha sido ouvida. 3 meses após a decisão da juíza Arlo, o outono havia retornado ao Oregon, pintando a paisagem com tons ardentes que combinavam com a transformação em nossas vidas. Eve e eu estávamos no consultório da doutora Morgan para o que seria a nossa última sessão obrigatória ordenada pelo tribunal. Gostaria de ouvir de ambas sobre as mudanças que vivenciaram, disse a doutora Morgan, seus olhos gentis se movendo entre nós. Eve, agora mais confiante para se expressar, falou primeiro. Não tenho mais pesadelos. E voltei a levantar a mão na aula. Isso é maravilhoso, sorriu a doutora Morgan. E em casa? Eu e a mamãe fazemos noites de pizza e filme às sextas. E estou tendo aulas de arte aos sábados. Seu rosto se iluminou. Desenhei uma história em quadrinhos inteira sobre uma super-heroína que pode ficar invisível, mas decide ser vista. Meu coração se encheu de orgulho com o progresso que ela havia feito. Quando chegou minha vez, tive dificuldade em colocar em palavras a transformação profunda em nossas vidas. Está tudo diferente, disse finalmente. É como se estivéssemos prendendo a respiração há anos, e agora podemos respirar. A doutora Morgan assentiu. Essa é uma sensação comum ao sair de uma dinâmica abusiva. O corpo literalmente relaxa de um estado de vigilância constante. Após a sessão, caminhamos até um café próximo, uma nova tradição que estabelecemos para marcar esses marcos. Enquanto Eve saboreava seu chocolate quente, verifiquei meus e-mails e encontrei um de Meva. Acordo final de custódia aprovado. Custódia legal e física total concedida a você. Ronan recusou os direitos de visitação. Senti uma onda complexa de emoções, alívio principalmente, mas também tristeza por Eve. Apesar de tudo, Ronan ainda era seu pai. E a decisão dele de se afastar, em vez de fazer o esforço para permanecer na vida dela, deixaria sua própria cicatriz. Está tudo bem, mamãe? Perguntou Eve, com um bigode de chocolate no lábio superior. Sorri, deixando de lado as complicadas questões adultas. Está tudo ótimo. Na verdade, acho que isso merece um biscoito extra. Enquanto Eve se distraía com seu doce, abri discretamente as notícias no celular. A saga dos Falconer continuava se desdobrando aos olhos do público, embora nossos nomes continuassem protegidos por ordem judicial.
Judite havia renunciado aos cargos nos conselhos de caridade, alegando questões de saúde na família. Ronan havia tirado uma licença da empresa da família. Mais significativamente, outras 3 famílias se manifestaram com experiências semelhantes envolvendo Cashin, encorajadas pela coragem da família Watson. Mas essas repercussões maiores pareciam distantes da nossa realidade diária. Nosso foco continuava sendo curar e reconstruir. Eve havia começado a escrever poesia na aula de língua portuguesa a versos simples sobre coragem e verdade que sua professora, Sra. Bennet, incentivava particularmente. Ela tem um dom natural para expressar emoções complexas, me disse a Sra. Bennet durante uma reunião de pais. Acho que está ajudando ela a processar tudo. Meu próprio trabalho também havia evoluído. O que começou como uma simples documentação da nossa jornada cresceu e virou um blog com um público modesto, mas engajado. Escrevia sobre como reconhecer manipulação emocional em dinâmicas familiares, apoiar crianças durante traumas e navegar por um sistema legal que frequentemente favorece quem tem recursos. Cada postagem gerava conversas que reforçavam o que Maeve havia me dito desde o começo. Estávamos longe de estar sozinhas nessa experiência. Numa noite fresca de outubro, enquanto eu trabalhava em ilustrações, Eve fazia o dever de casa na mesa da cozinha. A campainha tocou. Abri a porta e encontrei Maeve parada ali, segurando uma garrafa de vinho e com uma expressão de alegria incomum. Precisamos comemorar, anunciou ao entrar. Depois de acomodar Eve com seu filme favorito na sala, Maeve explicou sua empolgação. O caso Watson vai a julgamento. Sem acordo, sem cláusulas de confidencialidade. Vão até o fim. Mas eu pensei que eles já tinham feito acordo anos atrás, disse confusa. Fizeram. Mas depois de tudo que aconteceu com o seu caso, a Sra. Watson me contratou para contestar a legalidade do acordo de confidencialidade, com base no argumento de que ele ocultava um perigo contínuo para outras crianças. Os olhos de Maeve brilhavam. A juíza concordou. O acordo original foi anulado. As implicações eram enormes. Sem a proteção do sigilo, os acobertamentos sistemáticos dos Falconer seriam expostos em tribunal aberto. Tem mais, continuou Maeve. Me ofereceram sociedade no escritório. Querem que eu lidere uma nova divisão focada exclusivamente em casos de defesa infantil. A abracei com força. Ninguém merece mais do que você. Você mudou nossas vidas. Não, corrigiu ela com gentileza. Você mudou suas vidas. Eu só ajudei com a parte legal. Na semana seguinte, recebemos a notícia de que Cashin havia sido matriculado em um internato especializado em Vermont, conhecido por sua abordagem terapêutica com crianças que apresentam comportamentos problemáticos. Segundo Patricia Dunning, que mantinha contato com Maeve, a decisão foi tomada após um incidente durante uma sessão de terapia familiar no momento em que foi confrontado sobre suas ações. Cashin se tornou violento, deveria ter recebido ajuda anos atrás, nos disse Patricia durante um café. Mas Judith não suportava a ideia de que alguém visse seu garoto de ouro como falho. Não senti satisfação pelas dificuldades de Cashin, apenas esperança de que ele finalmente recebesse a intervenção de que precisava, antes que seus padrões se enraizassem permanentemente. Ele ainda era, afinal, uma criança amoldada pelos adultos disfuncionais ao seu redor. No final de novembro, a professora de Eve escreveu seu poema Eu Não Sinto Muito em um concurso estadual para alunos do ensino fundamental. Quando o e-mail chegou anunciando que ela havia vencido o primeiro lugar na sua faixa etária, Eve dançou pela nossa cozinha. Sua alegria era contagiante. Eles querem publicar em um livro de verdade, mamãe, exclamou, com poemas de outras crianças. O poema era simples, mas poderoso, 8 versos sobre encontrar sua voz e recusar-se a pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. Ao lê-lo, vi não apenas cura, mas transformação. Eve não estava apenas se recuperando do trauma, ela o estava forjando em algo belo e forte. A cerimônia de premiação foi marcada para dezembro no Capitólio Estadual. Enquanto fazíamos planos para comparecer, recebi um e-mail inesperado de Ronan, o primeiro contato direto desde que ele recusou seus direitos de visitação. Tenho feito terapia, ele escreveu. Estou começando a entender o quanto a dinâmica da minha família causou danos. Perdi. Não espero perdão, mas queria que soubesse que finalmente estou enfrentando a verdade. Parabéns a Eve pelo prêmio de poesia. Ela merece tudo de bom. Não respondi imediatamente. Não sabia que lugar, se algum, Ronan deveria ocupar em nossas vidas daqui para frente. Essa decisão exigiria consideração cuidadosa das necessidades de Eve, acima de tudo. Na véspera da cerimônia de poesia, um envelope grosso chegou do escritório de Maeve. Dentro estava a ordem judicial final, documentando oficialmente a revogação do acesso dos Falconer a Eve. Acompanhava uma nota pessoal da juíza Arlo. Sua coragem já protegeu outras crianças. Nunca duvide de que falar foi a escolha certa. Naquela noite, ao colocar Eve na cama, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mamãe, o Cashin vai pedir desculpas por me machucar algum dia? Sentei-me na beirada da cama dela, pensando em como responder com sinceridade e ainda assim respeitar sua necessidade de encerramento. Eu não sei, meu amor.
Às vezes, as pessoas não estão prontas para encarar as coisas erradas que fizeram. Ela sentiu, pensativa. Tudo bem, eu não preciso mais do desculpa dele. Eu sei que não foi minha culpa. Beijei sua testa, maravilhada com sua sabedoria. Isso mesmo, nunca foi sua culpa. Enquanto ela adormecia, fiquei parada na porta observando seu rosto tranquilo. A jornada havia sido brutal. Mas o resultado, essa criança segura e confiante em seu valor, valeu cada batalha. Na manhã seguinte, enquanto nos preparávamos para a cerimônia, recebi uma mensagem de texto de Patrícia. Judith anunciou hoje sua aposentadoria. Está deixando completamente os negócios da família. O império está ruindo. Não senti triunfo. Apenas alívio de que o poder que antes parecia intransponível finalmente encontrou seus limites. A justiça não veio sob a forma de punição, mas de restauração da verdade e da proteção dos vulneráveis. Na cerimônia, Eve se apresentou ao microfone, erguida, com a voz clara ao ler seu poema para a plateia. Ao olhá-la corajosa, resiliente e confiante, percebi que ambas havíamos sido transformadas. A mãe silenciosa que um dia duvidou de seus instintos havia encontrado sua voz ao lado da filha. Ao voltarmos para casa sob o crepúsculo de inverno, Eve segurava seu certificado e bocejou. Estou orgulhosa da gente, mamãe. Eu também, querida, sussurrei. Eu também. A primavera chegou com persistência suave, despertando nova vida do solo endurecido pelo inverno. Nos 6 meses desde o prêmio de poesia de Eve, nossas vidas haviam encontrado um ritmo, ao mesmo tempo comum e milagroso, depois da turbulência que enfrentamos. Eu estava em frente ao cavalete, junto à janela, dando os últimos retoques a uma ilustração de uma menina soltando lanternas de papel no céu noturno. A obra fazia parte de um livro infantil sobre encontrar coragem, meu primeiro grande projeto desde que redirecionei minha carreira. Meu celular vibrou com uma mensagem de Meva. Veja seu e-mail. Urgente, mas coisa boa. Sorri, já acostumada com o estilo empolgado da minha amiga. Desde que se tornou sócia no escritório, Meva canalizou sua energia implacável para transformar a divisão de defesa infantil em uma força respeitada na comunidade jurídica regional. O e-mail continha um convite formal. Palestrante principal da Conferência do Noroeste do Pacífico sobre abuso emocional e parentalidade protetiva. Eles querem que eu fale? Murmurei, sem acreditar. Meu blog havia crescido além de qualquer expectativa. De um desabafo pessoal, tornou-se um recurso para pais enfrentando situações semelhantes. A seção de comentários virara uma comunidade de apoio para famílias lidando com manipulação, bullying e os sistemas legais complexos que deveriam proteger crianças. Ainda assim, falar em uma conferência profissional parecia um salto para o desconhecido. Enquanto refletia sobre o convite, Eve entrou pela porta da frente com a mochila pulando e um sorriso largo no rosto. Mamãe, a senhora Bennett disse que vão publicar meu poema em um jornal literário de verdade. Não só no livro do concurso. Um de verdade, que vai para bibliotecas. Deixei minhas próprias novidades de lado para comemorar as dela. Isso é incrível, querida. Qual poema? Eu não sinto muito, disse orgulhosa. E eles querem que eu escreva um parágrafo sobre o que me inspirou. Sentamo-nos à mesa da cozinha, com cadernos e canetas coloridas, nossa tradição para projetos de escrita importantes, e trabalhamos juntas em sua declaração de autora. Com 10 anos, seu aniversário tinha sido em janeiro, Eve havia desenvolvido uma sensibilidade que às vezes me surpreendia. Quero dizer que é para crianças que dizem para elas ficarem quietas, disse ela, mastigando o apagador do lápis. Mas não quero parecer brava. Você pode ser sincera sem estar com raiva, sugeri. O que foi mais importante que você aprendeu? Ela pensou por um momento. Que se sentir mal quando alguém te machuca não quer dizer que você fez algo errado. Sua sabedoria simples me encheu os olhos de lágrimas. Está perfeito, Eve. Exatamente isso. Mais tarde naquela noite, depois que Eve adormeceu,